Oi pessoal, tudo bem? Hoje aconteceu comigo uma coisa muito interessante, tá? E que mostra a importância da experiência de vida e da maturidade em determinadas situações, tá? Hoje eu fui escutar novamente a música do Tijuana, aquela Renata, né? E hoje, em 2025, eu entendi o peso dessa música. Mas você, como assim, Bruna? Você foi entender agora? Quando eu comecei a ouvir essa música, ela lançou em 2004. Então essa música, eu tinha 13 anos quando eu comecei a ouvir ela. Eu entendia que era uma música triste, não era uma música feliz, que a história não era legal. E entendia também que a protagonista da música não tinha uma vida fácil. Mas eu não tinha uma percepção social que eu tenho hoje. E eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para entender a crítica que essa música tem. E claro, a vida e as coisas que levaram a essa menina a tomar as decisões que tomaram. E é muito legal isso, porque só mostra que a Bruna de 2003, 2004, de 13 anos, não tinha a maturidade para entender e perceber os pormenores dessa música. Porque eu não tinha contexto de vida, eu não tinha desenvolvimento cerebral para isso, eu não tinha contexto para entender e para perceber a crítica dessa música. E isso é muito interessante porque a gente percebe que a importância da gente viver cada época dentro da idade que você faz parte. Então não tem como eu cobrar de um adolescente, por exemplo, uma decisão que cabe a um adulto. Não tem como eu cobrar de uma criança uma decisão que um adolescente tomaria. E não cabe também, por exemplo, um adulto ser cobrado, às vezes, por coisas que ele não viveu ainda, que ele não tem de saber uma experiência que ele não passou, ou ele não conhece, certo? E às vezes a gente vê, muitas vezes, fala assim, não, essa pessoa já tem idade para isso. Depende, tá? Porque a experiência de cada um, o contexto de cada um, a maturidade de cada um vem em determinado tempo, não é igual para todo mundo. Por isso, gente, a importância. Adolescente, viva coisas que é de adolescente. Crianças, sejam tratadas como criança. Infelizmente, a gente sabe que em muitas realidades não é permitido. Mas aí a gente precisa entender que isso também vai gerar um impacto dentro da vida adulta. É muito legal a gente começar a olhar isso e entender que muitas coisas e muitas decisões que a gente tomou lá atrás é porque que você hoje olha e fala assim, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Nossa, por que eu falei esse tipo de coisa? É exatamente isso. A falta de maturidade, a falta de contexto, a falta de experiência de vida. Porque a Bruna, hoje, nos seus 33 anos, só conseguiu entender o peso da música da Renata do Tijuana porque ela tem um contexto de vida que eu passei, vários contextos de vida, conversei e conheci outras pessoas, porque eu estudei muito mais do que a Bruna de 13 anos e por isso que hoje eu tive a capacidade de entender o peso dessa letra, certo? Então, se hoje, muitas vezes, você olha pra você e fala assim, por que eu fiz isso? Se culpa muito por uma coisa do passado, entenda que você lá atrás não tinha o conhecimento e não tinha a experiência de vida que você tem hoje, tá? Então, não se julgue com o mesmo peso que você se julgaria, porque você não tinha esse conhecimento, certo? E se você tá arrependido hoje, se você se culpa por essa decisão, é exatamente isso, porque hoje você tem maturidade para isso. Hoje você tem a capacidade melhor para entender o que aconteceu, porque você teve outras experiências de vida, você processou essa informação, coisa que lá atrás você não teve. Então, não se julgue por decisões que você tomou lá atrás, certo? Aprenda a se perdoar por isso.